Olá, boa noite. Está em um abrigo a menina de 11 anos que, junto com um namorado de 14, matou a mãe e esfaqueou o padrasto. A garota chegou a escrever no diário que tinha a intenção de tirar a vida da mãe para ficar junto do namorado. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem detalhes desse caso bárbaro para a gente. Ele está ao vivo aqui com a gente. Boa noite, Vitor. Esse crime, ele foi planejado? Isabela, boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, segundo informações da polícia, esse crime teria sido planejado pelo menos há uma semana. Há uma semana que esses dois, esse adolescente e essa menina, estavam planejando matar a vítima. E essas informações foram colhidas pela Polícia Civil por conta do depoimento prestado por esse adolescente na delegacia. A gente vai entender melhor essa história agora assistindo a reportagem. Confira. É na caderneta que usava como diário que a menina de 11 anos deixa registradas as suas intenções. Eu estou completamente apaixonado por um garoto, a gente namora, ele é muito lindo, amo muito ele e ele me ama muito. A gente vai até matar meus pais para ficar juntinhos. A mensagem foi escrita na última quarta-feira, dia anterior ao homicídio. O objeto foi encontrado pelo tio da menina momentos depois dela matar a própria mãe junto com um namorado, um adolescente de 14 anos. Em depoimento, o adolescente deu detalhes do crime. Ele chegou até a casa, foi recebido pela menina, que já entregou a ele a faca a ser usada no cometimento do crime. Entraram e prepararam então a armadilha, a emboscada. Eles esperaram a mãe chegar, a mãe chegou, ela chamou a mãe. E então ele matou essa mulher, ele começou a esfaquear essa mulher no pescoço, pelas costas. O padrasto também foi alvo dos dois. Todo machucado, com a cabeça enfaixada, ele contou que assim que chegou em casa do trabalho, foi atacado pela enteada e também pelo adolescente. Passei pelo corredor que dá acesso à esquerda, a minha sala, à direita, o nosso quarto. À esquerda estava a minha filhada. Eu olhei para ela e perguntei o que aconteceu. Quando eu olhei para ela, o rapaz já me deu um taco de beijo na cabeça, muito forte. Com a intenção de se salvar dos ataques, ele tentou sair de casa, mas ficou encurralado entre a menor e o adolescente e a população do lado de fora, que acreditava que ele havia matado a esposa. Desci, pedindo socorro, cheguei no portão, gritando. Rapidamente já veio muita gente. Foi aí que eles se afastaram de mim. E começaram a falar, ele matou minha mãe. A população não sabe o que está acontecendo, se revoltou, falou, nós vamos matar você, não sai daí não. E eu acho que eu me salvei por isso, porque quando eu estava tentando abrir nessas brigas aí que a gente estava tendo, se enrolando, a chave eles pegaram e jogaram para fora, para eu não sair. Eu acho que foi Deus, porque se eu tivesse saído, eles tinham me matado. Essa vizinha não quis mostrar o rosto, mas contou de toda a gritaria, toda a confusão que ficou formada na região. E a menina só gritava, matou minha mãe, e gritos. E aí todo mundo ligando para a polícia, e tinha sim pessoas ali, 2 rapazes ali, a menina na escada mais em cima, e ela falou, ninguém queria deixar ele sair esperando a polícia, porque até então a menina falava que tinha matado a mãe, e a gente não sabia o procedimento da situação, realmente o que tinha acontecido, mas só grito. A princípio se cogitou que se tratava de um feminicídio, mas com o avançar das investigações, em cerca de 4 horas, a Polícia Civil concluiu: a menina e o adolescente mataram. Inclusive, o adolescente prestou depoimento, deu detalhes do crime, como você viu no início da reportagem, confessando, inclusive, o assassinato. A adolescente também foi ouvida pelo delegado. Ela disse que esfaqueou a própria mãe. Ela ficou o tempo todo sendo assistida por uma policial junto com ela e não houve um depoimento, até mesmo por ela ser criança, houve um bate-papo, uma conversa onde ela mesma voluntariamente falava, como falou com o conselho tutelar, e ela fala que ela deu uma facada, que ela participou, fala que era por isso, que não deixava ela namorar. Nossa, é um depoimento chocante, Difícil até da gente acreditar, realmente parece uma coisa fantasiosa, mas infelizmente aconteceu. Espantou até a polícia, Vitor?
E a gente ouviu também parentes dessa criança que falou desse comportamento. Como que era ela? Como que ela era com a família, né? Vamos ver então na reportagem que a Glaciere Carrareto preparou. Aluna do 6º ano do ensino fundamental, foi no colégio que a menina conheceu o adolescente de 14 anos. Era o primeiro namoradinho, mas virou comparsa de um crime. O delegado descreve as reações da menina que, junto com o namorado, assassinou a própria mãe. A criança só tem 11 anos e vê-la saindo da delegacia chega a espantar. Não parecia que você estava falando com alguém que estava acabando de sair do cometimento de uma coisa tão inacreditável. A única coisa que ela me pedia, perguntei se ela estava bem, se ela estava com sede, se ela estava com fome, se ela estava... Aí ela falou, não, me deram lanche, me deram café, eu quero ver meu namorado. O adolescente foi levado para um centro socioeducativo onde permanecerá apreendido. Em conversa com o pai do adolescente, ele contou que o filho sempre foi muito tranquilo e cheio de amigos, mas há cerca de 2 meses começou a paquerar com a menina de 11 anos. O pai disse que até o final desta sexta-feira não havia conseguido falar com o filho pessoalmente. Assim como outras meninas dessa idade, a criança escrevia em um diário os momentos da infância. E foi nele que registrou o desejo de matar a mãe e o padrasto, que também foi ferido na execução do crime. Por vezes, tinha demonstrações de raiva no dia a dia com os parentes. Ela sempre desrespeitava os avós, que são meus pais, levantava a voz. Ela tinha tudo do bom e do melhor, minha mãe. Dava tudo para ela, roupa, cuidava dela, dava comida. Meu pai, o meu avô, era pai dela, ele dava tudo para ela. E a minha irmã era uma pessoa que amava muito ela, fazia tudo por ela. Já com o pai biológico, a criança tinha pouco contato. Ela sofreu um certo relacionamento conturbado com ele, e tanto que ela demorou até um certo tempo se afastar dele. Desde que isso aconteceu, ela nunca mais teve vínculo com esse ex-companheiro. E esse ex-companheiro nunca deu assistência sequer para minha sobrinha. Aqui quem foi família fomos nós mesmos. E ainda vai ser apurado porque nós temos aí também uma informação de suposto abuso sexual que essa criança já sofria anteriormente. Para a família, é difícil entender o que aconteceu. Ela estava totalmente apática com a situação. Minha vizinha disse que ela tinha perguntado se minha irmã estava viva para colocar na mão, para assim, ver se tinha pulsação. Ela disse de uma forma bem fria, ela está morta. A criança foi levada para um abrigo pelo Conselho Tutelar. Às vésperas do enterro da irmã, o tio diz que a única certeza é que todos querem distância da menina. Ela não vai ficar aqui, ninguém quer ela, ninguém quer recebê-la aqui, porque uma atitude dessa psicopata, de não ter uma empatia pela própria mãe, quem dirá nós aqui, né? É uma situação muito delicada, mas de antemão é importante dizer que ela ainda é uma criança, apesar de ter participado, planejado, cometido esse crime, né? A gente sabe que 11 anos ainda é uma criança, ela está em um abrigo, sob a tutela do Estado, né? Aconteceu essa tragédia em família, a gente ouviu aí do tio dela que a família não tem interesse em ficar com essa criança. Ouvimos também o Conselho Tutelar, a nossa produção entrou em contato, que são eles que fazem esse encaminhamento da criança nesse tipo de situação. E o Conselho Tutelar informou que o pai, ela não tem interesse em ficar também com o pai, porque a polícia também vai investigar esse possível abuso sexual com essa criança de 11 anos. Então, a gente não sabe ainda quais serão os próximos passos, a justiça vai decidir isso e, infelizmente, a gente também não teve informação sobre o velório da mãe dessa menina. Então, vamos aguardar aí todo esse procedimento que deve ser feito. Olha, gente, o pai do menino de 3 anos, que foi espancado pela mãe, vai tentar a guarda do filho. A mulher teve um surto, deixou a criança por 3 horas embaixo do chuveiro e dizia que queria expulsar demônios.
O vídeo mostra a mulher no chão, já dominada, logo após ela ter um surto psicótico e tentar afogar o filho de 3 anos durante o banho. Mãe e filho estavam sozinhos dentro do apartamento que fica na serra. Alterada, a mulher passou a bater na criança embaixo do chuveiro. O menino ficou 3 horas embaixo d'água. Foram os gritos da criança que chamaram a atenção dos vizinhos. Ela dizia para a criança que a criança tinha que virar um anjo, que ela estava com um demônio no corpo e que ela ia fazer a criança virar um anjo, de qualquer jeito. A gente ouviu os barulhos, a criança gritando, chorando, pedindo para ela parar e ela não parava. A princípio, os moradores pensaram em não intervir, pois tratava-se de uma mãe tentando corrigir o filho. Mas o choro continuou. Foi aí então que um grupo resolveu subir até o 4º andar, onde tudo acontecia. Lá eles bateram na porta e acabaram resgatando a criança, que estava no chuveiro, toda machucada. Criança pelada, afogada e tinha sido espancada. Depois que a criança foi resgatada, a mulher ainda agrediu uma moradora. Ela simplesmente pegou e deu um mata-leão, me dá meu filho, me dá meu filho. A gente bateu na porta, ela abriu e falou, me ajuda. Nesse momento, quando a vizinha pegou a criança, ela pegou e deu um mata-leão na criança, pegou o pescoço e os meninos pegaram e seguraram ela. A mãe foi levada para um hospital psiquiátrico em Cariacica e o filho socorrido para o hospital infantil em Vitória. Segundo vizinhos, o menino passou a morar sozinho com a mãe depois que os pais se separaram, há cerca de 2 meses. Ainda de acordo com moradores do condomínio, por diversas vezes ela teria sido vista agredindo a criança, em algumas delas até no meio da rua. As outras vezes a gente brigava com ela, gritava e ela parava. No final da manhã de hoje, a criança recebeu alta. Ela ficará sob os cuidados do pai. Cheguei até a confiar que a criança é muito pegada a ela. Ela tinha assim, uma mãe muito protetora. Cuidava dele certinho, mas não esperava que ele chegava no momento de agredir ele. Agora ir lá no conselho tutelar, né, e tomar guarda da criança ficar comigo. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Olha, o que a gente tem que prestar muita atenção nesses casos é com relação à saúde mental das pessoas. Isso deve ser visto com muita atenção. A seguir, criminosos tentam incendiar ônibus em Jardim da Penha, Vitória. Nós voltamos já. Uma advogada de 29 anos foi feita refém dentro da garagem do prédio onde mora, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Ela foi sequestrada e ficou na mão dos bandidos por mais de 2 horas. Os criminosos são esses 2 homens. Um deles segue na rua enquanto o outro corre para a garagem assim que o carro vermelho entra no prédio. A advogada manobra o veículo, estaciona na vaga e já é rendida pelo assaltante armado. Ele entra no carro e obriga a jovem a dirigir. O comparsa esperava do lado de fora. Durante o trajeto, a advogada teria sido agredida pelos suspeitos que a levaram até um caixa eletrônico, onde ela sacou R$ 1.400. Eles ainda ficaram bem nervosos porque obrigaram a vítima a fazer empréstimos, mas o banco negava a transação. A mulher foi liberada pelos criminosos mais de 2 horas depois em Jardim América, Cariacica. A advogada registrou um boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado. As imagens das câmeras já foram encaminhadas. A polícia tenta identificar os criminosos que incendiaram um coletivo em Jardim da Penha, Vitória. Os suspeitos deixaram esse bilhete com reclamações sobre o sistema prisional. Esculacho na máxima 1 com as famílias dos detentos. Se não parar, vai queimar em todo o estado. O bilhete foi colocado por 2 homens no início da manhã de hoje na parede de um prédio que fica na Avenida Luiz Manuel Veloso, em Jardim da Penha. Antes, os mesmos usaram esse galão que estava cheio de gasolina para atear fogo neste ônibus de uma empresa particular
que estava estacionado na via. Testemunhas contaram que tudo aconteceu antes das 6 da manhã. 2 homens em uma moto chegaram aqui na rua e estacionaram bem perto do coletivo. Em seguida, eles já desceram, pegaram um galão de gasolina, jogaram no ônibus e atearam fogo. Moradores de um prédio que fica bem ao lado de onde o ônibus está estacionado ficaram assustados quando viram as chamas. E alguns vizinhos pegaram um extintor do próprio prédio e desceram para apagar o fogo. A ação dos moradores foi rápida e evitou que o coletivo fosse consumido pelas chamas. Os criminosos fugiram em seguida. O ônibus sairia às 8 da manhã. Representantes da empresa estiveram no local e acompanharam o trabalho da polícia. O ônibus foi periciado e o bilhete levado pelos investigadores. O recado é de descontentamento de detentos com tratamento na penitenciária de segurança máxima 1, que fica em Viana. Na última segunda-feira, os presos teriam iniciado uma greve de fome dentro do presídio. A informação é da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Espírito Santo. Em uma carta, a população carcerária relata maus-tratos vividos no presídio, além de humilhações com familiares durante as visitas. Cita nomes de pessoas responsáveis pelo presídio. A carta na íntegra foi enviada para os órgãos competentes. A polícia investiga o caso. Olha, a Secretaria de Justiça do Estado afirmou que a Corregedoria está apurando as denúncias e que na última quarta-feira, internos de 3 galerias da Penitenciária de Segurança Máxima 1 em Viana se recusaram a receber alimentação. A situação já foi normalizada na unidade e não houve motim ou rebelião no local. No retorno do TN2, a importância do voto. Só no primeiro turno, mais de 600 mil eleitores do estado não votaram. É já já. Eleições 2022 é no domingo, gente. Os capixabas voltam às urnas para escolher os futuros governantes do Espírito Santo e também do país. É um direito conquistado a duras penas. Foi só a partir de 1988, quando passou a valer a atual Constituição, que todos os brasileiros com mais de 18 anos puderam finalmente escolher os governantes. Antes, este direito era negado para mulheres, para quem não soubesse ler e escrever ou não tivesse renda mínima comprovada. Aqui no estado, cerca de 3 milhões de pessoas poderão votar no próximo domingo. Nesse dia serão escolhidos o presidente da República e também o governador aqui do estado. A expectativa é que essa eleição, essa votação, seja mais rápida, inclusive, do que no primeiro turno. E nesse dia, quem precisa de transporte público não vai precisar de pagar passagem para ir às urnas. Ônibus do Transcol vão circular de graça e a frota será reforçada em 70%. Serão mais de 1.000 coletivos circulando. As linhas gratuitas vão começar a rodar às 7 da manhã, ou seja, 1 hora antes do início da votação, e seguem até às 6 da tarde. A decisão foi tomada devido ao grande número de abstenções no estado. No primeiro turno, pouco mais de 600 mil pessoas deixaram de lado o direito de escolher os futuros representantes. Fator de empobrecimento da democracia. O apelo é para que todos os cidadãos compareçam. Foi a maior abstenção registrada nos últimos 20 anos. Na prática, de cada 5 eleitores, 1 escolheu não ir às urnas. E nesse segundo turno, outros fatores podem contribuir para que o eleitor deixe de votar. O feriado em alguns estados, né? Muita gente pode viajar da classe média. Os torcedores do Flamengo, aqueles que tiverem recursos, acho que são mais da classe média, poderão comemorar demais se o Flamengo for campeão. Mas será que a ausência do eleitor nesse segundo turno pode afetar o resultado da disputa no estado e no país? O debate que vamos ter, ele é muito mais influente do que a variação da abstenção na campanha nacional. Mas lá tem uma influência maior, por causa do perfil de classe dos candidatos. Aqui no Espírito Santo, se houver uma presença um pouco maior, não vai favorecer tanto uma candidatura ou outra, porque o perfil é mais misturado. Olha, gente, reforçando, a votação começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. Vamos votar, vamos exercer o nosso direito e vamos decidir essa eleição. Vote consciente. O TN2 fica por aqui. Boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.